Bom, finalzinho de tarde, comecinho de noite, a nona edição do nosso programa Conversa Boa, tá? Enquanto o nosso amigo João Martins entra aqui, vou fixar um comentário para aqueles que ainda não seguem o João Martins e que também não seguem o nosso perfil. Rapidinho, pessoal. Só fixar um comentário aqui, tá? Todas as terças-feiras, para quem não colocou na agenda ainda, é tempo que mais uma galerinha entra aqui. Todas as terças-feiras, a partir das 18 horas no Brasil e a partir das 22 horas em Portugal, a gente faz esse bate-papo aqui, a nossa conversa boa. Rapidinho, só fixando um comentário para quem não segue ainda o nosso perfil e para quem não segue o perfil do nosso amigo João Martins. Já tá na tela aqui, rapidinho, conectando. Já fixou o comentário. Aê! E aí, Martins? tudo bem? Boa noite. Hoje, meu querido. Tudo bem, né? Só notícias aí muito impactantes que a gente tem no Brasil, né? Começou bem? Começou muito bem, com um calor maravilhoso aqui em Lisboa de 32 graus. Parece que eu estou na minha fortaleza. Eita! Gente, o Martins está em Lisboa e eu estou em Guaramiranga. Ontem o dia foi de muita chuva, tá, Martins? Guaramiranga, Baturitá, em Fortaleza mesmo, de muita chuva. Mas é bom também dar uma refrescada. A gente fica preocupadinho com as pessoas que moram em de paciência que já volta. Voltou. Pronto, soube, inclusive, Jairo, que o Tijubinha, né, o açude aí de Baturité, que transbordou novamente. Olha, aqui nós temos. Eu vou depois compartilhar com todos, mas vou mandar para ti muitas imagens nesse sentido. Até liguei para algumas pessoas preocupadas, sabe, Martins? Porque você sabe que aqui na Serra tem muita gente que também mora em área de risco, né? Mas felizmente nenhuma notícia nesse sentido. E a Serra fica linda, tudo verdinho quando chove. Martins, Fantástico. já estamos com uma turma boa aqui. Já falei para o pessoal que não colocou na agenda ainda, toda terça, a partir das 18 horas aqui no Brasil, a partir das 22 horas em Portugal, a gente realiza essa conversa boa. Rapaz, a gente sempre tem coisa boa para conversar, mas nesse momento a gente vai começar, Martins, por um incidente, né, de saúde. A gente teve a notícia que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. Sendo verdade, né, a gente lamenta pessoalmente, a gente não torce que ninguém adoeça, né, e o que a gente espera, o que a gente luta, o que a gente constrói, é que a gente possa superar esse momento difícil político do Brasil, mas vencendo politicamente, né, as forças do atraso, e não que ninguém venha a óbito, até para injustamente, quem sabe, se tornar mártir. Mas, enfim, a gente teve essa notícia aí, Martins, do teste positivo da Covid-19 aí do Jair Messias Bolsonaro. Chegou aí também a notícia? Não só aqui, no mundo inteiro isso repercutiu. E o que a gente nota é que, como você muito bem disse, Jair, é que ele se restabeleça o mais rápido possível, né? Que realmente ele esteja dentro daquele grupo de 80% que, o vírus atinge e é um resfriado, não tem grandes complicações. Mas também há também um risco de que ele também possa cair naquela taxa que o Boris Johnson caiu. O Boris Johnson também, premier do Reino Unido, no início muito negacionista, muito
contra o isolamento, dizendo que era uma gripezinha também, que isso não levava a nada, e foi forçado pelo seu estado de saúde a ser hospitalizado e realmente teve até, inclusive, ser entubado, né? Porque com ele a doença foi muito grave, né? Para essas pessoas que têm uma certa condição e que têm um certo amparo, né? Ou seja, as medidas para conter o avanço do vírus no seu próprio organismo, há todo um protocolo que, se for muito bem aplicado, com certeza, depois de 14 dias, essa pessoa estará curada, né? E é isso que a gente torce aqui também para que o presidente do Brasil se cure dessa infecção pelo coronavírus, né? Porque ele tem que estar vivo, ele precisa estar vivo, ele precisa estar vivo até para que ele possa percorrer ainda muito do que ele tem que prestar conta para a população brasileira, principalmente dessa questão da sua negação e da sua ausência de coordenação em relação a essas mais de 66 mil mortos no Brasil hoje. E isso é incrível também porque ele, inclusive, hoje fala, né, que toda a responsabilidade pelo sucesso ou pelo malgrado do enfrentamento ao coronavírus no Brasil são dos prefeitos e dos governadores. Ele diz isso textualmente, eu não estou aqui, eu só estou replicando, entre aspas, a fala dele, né? Isso é uma fala muito chocante, é uma fala daquelas pessoas que já se desumanizaram e a partir dessa desumanização não vê mais o seu outro parecido da raça humana como digno de ajuda, como digno de compaixão, como digno de caridade, como digno de solidariedade, né? Porque nesse momento o presidente do Brasil, que quer queira, quer não queira, é a maior liderança do país, deveria estar preocupado não se a responsabilidade é do governador ou do prefeito, mas que a responsabilidade é de todos, até porque, e dele principalmente, porque ele foi eleito para governar para 210 milhões de pessoas, não apenas para um grupo seleto ou um grupo seletivo que ele elege como pessoas de bem, né? Nós brasileiros precisamos dessa liderança central e o nosso federalismo, a nossa organização de contas e tudo, precisa dessa figura central de proa fazendo essa articulação. E isso ficou comprovado demais agora, Jair, como a gente vê que o vírus chega nas capitais e nas áreas de classe média alta e da classe rica, e é muito contido ali, inicialmente, depois ele se espraia e agora ele pratica uma eugenia. O vírus está praticando uma eugenia. Talvez seja por isso que o presidente não esteja preocupado, porque quem está morrendo? Pretos, pobres, nordestinos e pessoas que moram em áreas vulneráveis. Então, essa é a situação hoje do Brasil. Mas nós, enquanto humanos, torcemos para que ele se restabeleça e nós, enquanto pagadores de impostos, sabemos que o Estado brasileiro tem que cuidar muito bem do seu representante. É um dever do Estado brasileiro cuidar muito bem do seu representante maior, que é o presidente da República, dando-lhe toda
assistência à saúde para que ele possa atravessar esse momento difícil de que ele foi contaminado. Acho que Martins, esse momento é muito falhou um raro para a pouquinho gente. aqui. Martins, vou fazer aqui o primeiro registro de toda a turma boa que está com a gente, tá? Vitória Camila, Lins Milani, Gleice Franco, Ivana Alves, Ivan Alves de Araújo Filho, Gildênia, Will Oliveira, Thalita e Roberta, Bia Rodrigues, Elisa Gabriele, Renan Eduardo, Yasmin, Lírios Oficial, Andresa Nascimento, Elisa Gabriele, coloca, me responde, só que não veio a pergunta antes, então a gente responde assim que ela perguntar. Henrique Lima, Laidson Alves, Nancy Souza, Ana Vitória, Vinícius, Renato Jorge, Débora Felicidade, Alain, Josevão Abreu, a Débora Felicidade coloca o que vocês acham da confirmação da Covid-19? Raiz Amanda, Renan, Lucas Carvalho, a Débora, eu fico imaginando o povo que estava ao lado dele quando ele estava na rua sem máscaras. Paloma Baby Fashion, Jailson Oliveira, Adriel, Débora Felicidade disse, mas ele não disse ser atleta. Entrou também o Joel Guedes, Emily, Nutella da Yaya, Juscelio, Evani Sena, que é irmão do nosso deputado Acrisio Sena, Fernanda Aquino, Matheus Mota, Júlia do Passinho, Conceição Stephanie, Anne Sherida, Pontinhos da Isabela, Selma Souza, Laércio Domingos, Letícia, Yasmin Dutra, Chapa Louco, que é aqui do coletivo Outra Face de Aragão, Luiz Carlos, que é do coletivo CUP, Afonso Correia, esse Chapa Louco é um danado. Carlos Rodrigues, Alexandre Lima, Stephanie Stella, Matheus Mota coloca, Martins, qual a diferença de das medidas que teve no Brasil para Portugal para conter o Covid? A Stephanie Stella dá um oi, o Chapa Louco. A Stephanie está convidando o pessoal aqui para comer pizza ou lasanha. A Carol Silva lá de São Alves. Enfim, tá um problema. Eita, o Martins saiu, mas vai já voltar. Já ele volta, tá? Aproveitando aqui para destacar mais aqui a presença da Tina, da Carol Silva, da Jônica Castelo Branco. Peço para aqueles que ainda não seguem o Martins, J. Martins Neto, @ J. Martins Neto. Para quem não segue ainda também Jair Castelo Branco, principalmente daqui a pouco quando entrar a turma boa que segue o Martins, que assim o faça. Entrou também com o Luiz Carlos, homem forte lá de Guaramiranga. Peço que vocês compartilhem essa live, gente. Peço também... Peraí, já está solicitando aqui. Peço também que vocês apertem bem muito do nosso coraçãozinho aqui para promover a nossa live, tá? Que o Instagram ele tem diminuído um pouquinho o alcance das lives, mas não vai diminuir o nosso trabalho aqui, não. Entrou também aqui o Ismênio. Enquanto o Martins volta, quero passar para vocês aqui um balanço atualizado da Covid-19, tá? No mundo, nesse momento, nós temos 11.647.399 infectados. Já são 538.796 mortos. Isso mesmo. Mais de 500 mil de pessoas já perderam a vida por conta da Covid-19. Entrou aqui também a Thay da Sorte, o Ismênio. O Ismênio diz, boa noite, pessoal. Cheguei pontualmente atrasado, mas é da vida. Não, Ismênio, sua presença é sempre um orgulho para nós aqui. Alexandre Lima, depois da Revolução, eu estaria à disposição do Brasil para ser presidente e construir um país modelo. Eita, acaba forte. Vamos lá, quem lidera essas estatísticas, pessoal? Os Estados Unidos. 3.005.840 norte-americanos infectados com a Covid-19. 132.573 mortos. 132 mil. O Brasil vem logo em seguida, em segundo lugar, com 1.628.000. Vamos lá, vamos dividir a tela aqui com o Martins rapidinho. Entrou mais aqui a Adriana, Igor e a Jaciane Tavares. Estamos aqui na nossa conversa boa. Entrou aqui a Lilian Cavalcante, liderança forte de Morada Nova e de todo o estado do Ceará. Voltou, companheiro. Não deu susto na gente, não.
Ó, Foi a bateria do meu celular aqui, até que eu vim para o computador e depois liguei aqui de novo, voltou. ao Mas se vivo é assim cair, mesmo. Ao vivo, o Ismênio já mandou um abraço para você aqui. Entrou agora também a abração nossa para ele. amiga Lilian Cavalcante, lá de Morada Nova, liderança forte. Pois muito bem, eu estava fazendo nosso balanço aqui, Martins, falando que já existem mais de 11 milhões infectados no mundo. Os Estados Unidos lideram com mais de 3 milhões. Logo depois vem o Brasil com 1.628.283 infectados. Daqui a pouco está atualizando esse número, não sei nem se já atualizou. Com 66.093 mortos no Brasil. Portugal, 44.416 infectados e 1.629 óbitos. Queria até que daqui a pouco você comentasse mais um pouquinho sobre esse parâmetro Brasil-Portugal, porque o Matheus Mota fez essa pergunta aqui. Anunciando que entrou aqui a Cida Guedes, o Marmo Off e a Lilian mandou uma boa noite aqui. Boa noite para ti também, querida. Agora um dado triste aqui para a gente dialogar, Martins. O estado do Ceará tem 124.952 infectados. Passou o Rio de Janeiro e, nesse momento, somente o estado de São Paulo tem mais infectados do que o nosso estado do Ceará. E já são 6.556 irmãos cearenses mortos pela Covid-19. Não sei se você lembra, Martins, que nós tivemos o ano de 2017, salvo engano, que se tornou notícia nacional porque nós tivemos aqui uma tragédia de 5.000 assassinatos aqui no estado do Ceará no ano, né? Pois muito bem, os números da violência urbana esse ano sobem de novo e somados a isso a gente tem mais 6.556 irmãos cearenses já falecidos pela Covid-19. E aí, meu querido? Olha, isso demonstra o acerto da nossa conversa boa dessa terça-feira, porque também isso vai ao encontro de uma parte da omissão do poder público e de quem está agora no governo de negar a realidade. Eu lembro que no início dessa pandemia diziam que iam morrer 1.000 pessoas. Diziam que iam morrer no máximo 2.000 800, né? pessoas. O Osmar Terra chegou a falar em 800. 800 pessoas. Ou seja, chute total. Né? As pessoas politizando uma coisa bastante séria que o mundo inteiro já alertava para a letalidade desse vírus. E alertava também para que, se não tivesse o distanciamento social e uma reeducação nas nossas maneiras de higiene, principalmente das mãos, e uma etiqueta de tosse, nós seríamos muito afetados e esse vírus ele tem uma força muito grande quando ele atinge o ser humano. E isso foi papo de WhatsApp, isso foi papo de mesas dos bares, quando a gente podia ainda ir bares, né? Como se fosse apenas uma brincadeira, onde isso era coisa de comunista, era coisa da esquerda brasileira que queria afetar, destruir a economia para tirar o presidente da República do cargo que ele até agora está. Né? Tudo isso é um cenário que a gente fala dessa maneira para que a gente não esqueça essa questão da omissão. Omissão que é essa omissão da realidade, né? De enfrentar a realidade de uma forma objetiva. Nós, Martins, brasileiros... você não acha que também tem uma falta de empatia nisso tudo? Porque a gente sabe que a classe política, em especial a presidência da República, ela vai ter um aparato, né, de saúde para cuidar de algum dos seus que se contaminem. Mas até quando anunciou que estava
com a Covid-19, Bolsonaro tirou a máscara, pediu licença ao jornalista para tirar a máscara, para dizer que, olha, se você for idoso, você se cuide, mas se você for jovem, não é nada demais, como eu já tinha dito. É uma chuva. E a cloroquina, olha, a cloroquina funciona 100%, sabe? Não é à toa, Martins, que a desconfiança com esse anúncio rodou o mundo, né? A Reuters, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, chegou a noticiar que Bolsonaro diz ter coronavírus. Olha só, presidente da República do Brasil anuncia que tem uma doença e é digno de uma desconfiança internacional. Não é grave, né, Martins? Muito. Além da falta de empatia, isso é uma falta de respeito. Primeiro, para ele, com ele próprio, porque enquanto presidente da República, ele tem uma responsabilidade muito grande. Imagina se ele é acometido dessa doença mais gravemente, como ficam as principais decisões que o país tem que tomar. Imagina que ele evolui para uma questão mais grave e vem a falecer, como é que fica as principais decisões que esse país tem que tomar? Isso é de um descaso, isso é de uma falta de responsabilidade tremenda, minha gente. Ou seja, é não ter a ideia do peso do cargo que está assumindo. Ele representa... E a ironia, no dia que se anuncia o presidente com Covid, o país continua sem ministro da Saúde. E, olha, isso é outra questão. E hoje eu estava... tínhamos falado já, estava vendo aqui o The Guardian, traz uma reportagem incrível com o jogador Juninho Pernambucano. Jogador do Vasco, jogou no Santa Cruz, nordestino, jogou na seleção nordestino, que hoje, ele em 2018, voltou para a França e trabalha agora como diretor técnico lá no Lyon. Né? E ele fala uma coisa incrível, que as nossas elites... Né? Vou até ver a frase que eu copiei aqui. As nossas elites, falta empatia das nossas elites brasileiras no trato com as desigualdades. E é isso, minha gente. Ou seja, a elite brasileira, ou parte da elite brasileira, né, não tem nenhuma empatia por 99% por aquelas pessoas que sofrem nas filas dos postos médicos, não tem nenhuma empatia para aquelas pessoas que procuram trabalho e não encontram, não tem nenhuma empatia para aquelas pessoas que não têm condição de fazer uma refeição diária, não tem empatia por aquelas pessoas que não têm acesso a uma boa educação, não tem empatia por aquelas pessoas que quando começaram a comprar seus automóveis, foram para as cidades, ocuparam as estradas. Quando aquelas pessoas começaram a trabalhar e ter um rendimento melhor, foram para os mesmos restaurantes, viajaram nos mesmos aviões, frequentaram os mesmos shopping centers, compraram as mesmas roupas de grife. Esse 1% não tem nenhuma empatia com isso. O que me espanta é que esse 99% se deixa iludir, se deixa manobrar por essa questão de pensar que era uma elite, né? Isso, Jairo, é impressionante, caros colegas do Conversa Boa. Nós brasileiros, precisamos aproveitar esse momento muito bem. É um momento difícil. É um momento angustiante que nós estamos passando. É um momento muito difícil que a gente está passando na área da saúde por essa pandemia. Mas já estamos passando, vai se aprofundar mais ainda na questão da economia.
e vai se aprofundar também na questão social. Mas como aproveitar isso tudo, Martins, se você só está falando desgraças, né? Não, minha gente. A senhora Vera Magalhães, a jornalista senhora Vera Magalhães, falou-nos a todos que nós fracassamos enquanto sociedade. Posso até concordar, mas quem fracassou? Quais foram os erros que eu cometi? Aonde é que eu estava em 2013, quando eu gritava ou quando gritava pelo padrão FIFA? Onde eu estava em 2014, quando a Lava Jato foi instalada e todos os políticos do nosso país são ladrões? Onde nós estamos enquanto os hospitais do SUS, as nossas escolas, que o Brizola tinha um programa muito bom que era dos centros integrados e tudo mais, onde nós estamos quando nós não reagimos disso e deixamos nos envolver? Onde é que estamos quando ocorreu o impeachment da presidente Dilma? Onde é que nós estamos quando, no estado do Morumbi, a presidenta da República é escrachada por 60 mil pessoas mandando ela ir bem para lá, ou então tomar bem ali? Onde nós estamos? Onde nós estávamos nesse momento? A outra questão é onde nós estávamos na eleição de 2018. Nós tínhamos um cardápio de candidatos a presidente. Em alguns casos, onde nós estávamos literalmente. Nós tínhamos um cardápio que é de banqueiro, que é de ex-governador, que é de educador e ex-prefeito. Nós tínhamos um cardápio vasto e nós escolhemos quem? Essa maioria escolheu quem? E por quê? Então, creio que nesse momento a gente tem que fazer essa nossa autocrítica. Muita gente pede a autocrítica ao Partido dos Trabalhadores. Eu também peço e acho que devem fazer. Mas e nós? E não é essas questões. É preciso, gente. A gente não pode perder esse momento histórico que nós estamos passando no Brasil. Nós temos que fazer a sociedade, para ser salva, tem que fazer essa autocrítica. E para fazer essa autocrítica, tem que começar por você. Onde é que nós estamos quando, no dia 1º de janeiro de 2019, o presidente eleito e empossado decreta: a partir de hoje, a política acabou, a política fugiu agora, que ele disse... Poxa, fugiu. Eu estava com ajudem aí, pessoal. Do conversa boa aqui. Não é a política convencional, que vai surgir de novo. Onde é que nós estávamos, certo? Onde tudo isso aconteceu e a gente não faz essa autocrítica. Onde estava a nossa imprensa, principalmente a nossa grande imprensa, para fazer essa autocrítica? Porque vemos agora que quando houve agora um caso depois de 4 anos... Onde é que estava o Fernando Henrique Cardoso? Pronto. Minha gente, hoje, depois de 4 anos, hoje o senhor José Serra é indiciado pela Lava Jato. Lembrei, aqui tinha acabado a política do politicamente correto.
politicamente correto. O presidente disse que tinha acabado essa questão do politicamente correto no dia 1º de janeiro de 2019. E acabou, e aí a gente viu nas nossas famílias, nos nossos almoços, não sei o que e tudo mais, a gente pode chamar todo mundo de viado. A gente pode chamar todo mundo de puta. A gente pode chamar todo mundo desse neguinho. A gente pode escrachar a nossa empregada doméstica. Ou seja, tudo essa pulsão nossa que estava sendo trabalhada para que nós vivêssemos civilizadamente e pudéssemos entender cada ser humano como importante para uma construção, ele decretou que estava acabado. E a gente começou a fazer isso, certo? Então, esse é o momento da gente fazer toda essa discussão, toda essa autocrítica para que a gente possa enfrentar esses momentos que virão por Brasil. Por quê? Porque a grande mídia agora juntamente com o maior democrático das últimas semanas, chamado senhor Fernando Henrique Cardoso, querem fazer agora um pacto por cima com as elites novamente para a gente sair dessa conjuntura. E nós vamos ficar calados. O que eles querem é uma democracia sem povo. O que eles querem é uma democracia sem povo. Que só votem, minha gente, 48 milhões de pessoas, de eleitores brasileiros não votaram em 2018 para aplicar. 48 milhões de pessoas. 4 vezes a população de Portugal. E não votaram por quê? Porque estavam desiludidos? Qual foi o trabalho? Qual foi o trabalho que nós... Qual foi o trabalho que os partidos fizeram para que essas pessoas votar e a gente não tivesse isso que a gente está tendo agora? Como o ex-ministro Sérgio Moro tem a cara de pau, não usou nem óleo de peroba, nesse domingo último, numa entrevista à Globo News, dizer que estava num ringue, julgando através de um processo fraudulento um político. Onde é que estavam os nossos políticos que foram escrachados, chamados de ladrões, chamados que não prestavam, não serviam para nada e tudo, e votaram nesse presidente? E como é que se fala em democracia, em defender a democracia, e não se fala no impedimento deste presidente? Como? Gente, a gente tem que chamar isso para a nossa responsabilidade. Porque se nós não chamarmos para a nossa responsabilidade, nós vamos ter um pacto por cima novamente e nós vamos ser de novo uma massa de manobra. E o Brasil, aí eu vou concordar mais ainda com a jornalista Vera Magalhães, que nós, enquanto sociedade, fracassamos. Martins, e eu não acredito que nós fracassamos. Martins, o coletivo Ocupe aqui no Ceará tirou como tarefa... Tá me ouvindo? Eita, é só o Martins ou vocês não estão me ouvindo? Responde aí, pessoal. Responde aí, galera. Ajuda. Espera aí, Martins. Espera aí. Ó, tá ouvindo, Martins. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Martins, sai. Ó, sai e entra. Tá ouvindo? Sai. Não estou ouvindo, já. Pessoal, escreve aí pro Martins sair e entrar. Eu sair e entrar de novo? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou registrar mais uma vez aqui a galera, tá bom? Vamos lá. Quem tá com a gente aqui? Medna 33,
Heloísa Ferreira, Chapa Louco, que coloca pesado. Marta Romualdo. GB Cidade das Rosas. Vocês me desculpem aí, porque a letra é bem pequenininha. Irmã Liliane Costa, Tailane, Joana Constantino, Binha, Fernanda Receitas, Adailson Silva. Espera aí. Martim já solicitou aqui. Martim já solicitou, tá já voltando. Calma aí, galera. Agora estou vendo. Tá ouvindo, mas agora eu não tô te vendo. Ei! Eu tô registrando a galera aqui. Pode tentar sair e voltar de novo. Daniele Cristina, Adriana, Lívia Vitorino. Matheus Mota coloca: considera que a falta de consciência da população em respeitar a quarentena torna um grande fator para a alta da quantidade de casos e, por consequência, das mortes? Com certeza, Matheus. É uma luta que, infelizmente, muita gente não respeita, né? Ricardo Santos entrou, o Alexandre coloca: sobrevivi até chegar o tempo de poder usar máscaras e luvas de proteção e não precisar apertar as mãos de ninguém, pois sabe-se lá onde veio aquelas mãos. O Alexandre é uma pessoa cautelosa, né? Jujuzinha, Tassi Ré, Riando Reis, espera aí, Martins está solicitando de novo. Vamos lá. Vamos lá, Martins. Vamos lá. Riando Reis Rocha, Maia Vitinho, Paula Cauane, o Alexandre, o Bozo não está ligando se morrer de Covid, porque já tem muita gente atuando em nome dele. A Juliana Maria, Roberta Coimbra, JP, Inês Anderson, Oicá, Ricardo Lima, Alexandre Lima coloca: Brizola, ele era nossa sorte batendo a porta e fecharam na cara dele. Maurício Quintanilha, Elvis, Alexandre Lima faz referência ao Darcy Ribeiro também. Souza entrou aqui, Alexandre Lima propõe a revolução. Entrou Paulo Cruz, Edjane Monteiro, Edith, Rose Rebeca, nosso amigo Barreto está aqui presente, um abração. O Alexandre, FHC estava vendendo a maior empresa do mundo, Vale do Rio Doce. Entrou Eibru, Yara Isabelle, Júnior Bezerra de Itapiúna, Stefane Medeiros, Zara. O Alexandre coloca: a FHC estava comprando todos os políticos para aprovar a reeleição e ninguém fez nada. Entrou Yasmin Souza, Célia Viana, Renata Oficial, Luiz Charles. FHC é um canalha, infelizmente ainda dão ouvidos a ele. Tentando mais uma vez aqui com o Martins. Vamos lá. O Alexandre: serei a salvação do Brasil como déspota esclarecido. O Alexandre aqui está se propondo como déspota esclarecido, viu, Martins? A internet hoje está dificultando para a gente. A Célia: é o novo olho de peroba, mas está certíssimo seu raciocínio, bando de cara de pau. O Alexandre disse que baniria o futebol, o carnaval e as igrejas. Aí o Charles disse: tá ouvindo, beleza. Show de bola. Era todo mundo aqui comentando sobre isso aqui, sobre a tua saída aqui. A internet não vai impedir a nossa conversa boa, não, viu? O Mal da mídia tá mandando uma boa noite aqui. O Alexandre tá dizendo aqui: legal, quero ver amanhã com o Nildo. Martins, amanhã eu vou ter um bate-papo com o Nildo Ourix, da Revolução Brasileira. O coletivo Ocupe tirou essa tarefa que eu tenho cumprido aqui às quartas-feiras, de conversar com vozes que colocam a questão nacional no centro da discussão política, né? Então a gente ouviu aqui o Brizola Neto, o Christopher Goulart, o Aldo Rebelo e amanhã o Nildo Ourix. Mas eu queria trazer um pouquinho dessa discussão, Martins, porque o nosso povo, né, a memória histórica do nosso povo, não sei se a gente ainda tem um trilhar civilizatório enquanto nação para se construir, mas por que a nossa memória histórica ela é tão falha, sabe? Por que nós nos colocamos tão frágeis diante dessa tentativa corriqueira da história de se repetir como farsa, né?
porque nós já tivemos essa falácia da corrupção como discurso da direita em outras aventuras da história brasileira e recentes, né? Então, caso nossa sociedade tivesse uma construção cidadã mais solidificada, esse escândalo que foi propagado pelo Intercept, no caso do Moro, isso pararia a República, Martins. Isso pararia a República. Porque como é que você tem um juiz que age de forma parcial, que com isso tira um candidato da corrida presidencial, depois ele assume um posto de comando, um posto-chave do principal beneficiado dessa decisão judicial dele, e agora ele fala que esteve num ringue com uma das partes da lide. Olha, para quem não está completamente contaminado e quem atua no direito, isso é uma aberração, sabe? Não deveria ser só para os operadores do direito, né? Porque isso fragiliza a nossa democracia, mesmo essa democracia burguesa, né? Mas fragiliza a nossa condição de esperar minimamente pelo Poder Judiciário, né? Esperar que ali vai ter o mínimo de imparcialidade. E isso corrói as demais instituições da sociedade. Você falou um pouquinho dessa questão do Moro e eu não podia perder isso, né? Inclusive a OAB, Martins, só para colocar aqui na nossa discussão, a OAB anunciou agora há pouco que vai ingressar, né, junto ao Ministério Público por conta da ligação da Lava Jato com o FBI, né? Essa cooperação internacional que destruiu parte da indústria nacional. Para completar, ainda criaram também aquela celeuma com a carne brasileira. Os setores que fossem precisos atingir para poder, de fato, consumar o golpe parlamentar, assim seriam atingidos. Então, muito grave. Em qualquer país do mundo que não o Brasil, isso seria tratado como crime de lesa pátria. Ou seja, você entregar segredos, informações relevantes e estratégicas de um país, de uma nação, para outra nação. Em troca, nós não sabemos de quê, mas que foram entregues segredos sensíveis, estratégicos, em relação a um segmento muito sensível no mundo todo, que é de energia e petróleo, né? Por procuradores da República pagos por nós. Foi isso que ocorreu. E nós achamos isso normal. As instituições brasileiras, a imprensa brasileira trata isso como uma coisa sem muita importância. Apenas uma notícia de rodapé de página, né? Enquanto se fosse em outro país que não o Brasil, isso seria tratado de uma forma bastante objetiva e direta como crime de lesa pátria. Porque você entregou, de novo, informações sensíveis para um outro país que não era o seu. E sendo pago pelo Estado brasileiro. Gente, isso é um escândalo. Se ocorresse em outro país, essas pessoas estariam presas. No Brasil, serão candidatos. O procurador com o Procurador-Geral da República e diz que o procurador, que é chefe dele, chefe de todos os demais, não pode ter acesso aos laudos, ao processo da Lava Jato. Né? E é o mesmo procurador que disse para os colegas que tinha tido um sonho, uma visão de Deus, que ele ia ser senador da República, essa coisa toda. O mesmo. Ou seja, são todos políticos. E, quanto políticos, deveriam largar os cargos que estão hoje imbuídos
e irem para a disputa. Não seria nenhum demérito, muito pelo contrário, seria mérito. Ir para a disputa com os outros políticos, e aí quem tivesse voto levaria. Mas não, se utilizam da estrutura do Estado brasileiro, se utilizam da investidura de um cargos que estão exercendo para cometer crimes de lesa pátria contra o seu próprio país. Não posso dizer outra coisa senão isso, né? A despeito, Isso Martins, fica... a despeito de erros e acertos dos governos do PT, ninguém está nem tratando disso. Né? Não, ninguém está nem tratando porque disso porque... a gente tem que sair... Olha, tratar do PT e tratar de um partido específico é a espuma. A gente tem que mergulhar na nossa análise. E mergulhar na nossa análise é entender como a elite brasileira se comporta, é entender como as relações de patrimonialismo se espraiam pelo serviço público, é entender como o nosso sistema de educação ele é inclusivo ou exclusivo, é entender como o nosso sistema econômico nos dá oportunidade ou não, e mais ainda, é entender como nós nos informamos, ou quem nos informa. Né? Então, todo esse conjunto de entendimento vai fazer com que a gente compreenda essa narrativa que chega até nós da questão da corrupção e do combate ao coronavírus no Brasil. É uma narrativa, minha gente, enviesada. Martins, deixa eu pegar a deixa aqui do Charles. Deixa eu pegar a deixa aqui do Charles. Só fazer o registro aqui. O Alexandre disse que o Nildo é representante dele, a Jamile mandar uma boa noite. O Mau parabeniza a prefeita Roberlândia e a secretária de Saúde de Guaramiranga, Silvana Soares, pelo belo trabalho de enfrentamento ao coronavírus no município, e a gente também estende esses parabéns. A gente, quer dizer, fortalece esses parabéns. O Sidney da boa noite disse que estava recebendo umas pizzas aqui, por isso perdeu a hora. Mas deixa eu pegar aqui a deixa do Charles, que eu quero te ouvir. O Charles coloca: as mídias hegemônicas tornaram o Moro e a Lava Jato legítimos. Esses traidores deveriam estar presos, no mínimo. Assange preso, Julian Assange, e o Edward Snowden exilado. Né? Duas pessoas que confrontaram também essa questão de como o Império estava tratando a questão das informações. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Nós assistimos o julgamento da ação penal 470 ao vivo. Né? A cobertura sobre aquela ligação telefônica do Lula e da Dilma, ao vivo também, essa coisa toda. E essa semana, com 4 anos de atraso, saiu uma busca e apreensão para o senador José Serra e a sua filha Verônica Serra. Né? E até que de forma protocolar alguém anunciou. Mas isso, no mesmo dia, sumiu da grande mídia. Né? Então, como também confiar nos veículos de comunicação que nós temos, se a todo instante eles nos mostram que eles querem o governo Bolsonaro apenas sem o Bolsonaro. Né? Então, fica complicado, porque você tem, em um momento, você tem uma chuva de informações no sentido de criar uma situação de instabilidade, como a gente estudou aqui na questão das guerras híbridas, e do outro lado você tem uma tentativa clara de escamotear a verdade da cidadania, não é isso? Jairo, em relação ao quase ministro da Educação e o seu currículo, o Decotelli, né? Os grandes meios de comunicação passaram 2 dias falando direto sobre essa temática. Sobre o preenchimento do currículo Lattes. Tudo. Eles passaram 2 dias dos seus editoriais falando sobre isso. E essa semana, eu acho que foi essa
essa semana saiu na Folha, né, falando que, inclusive, tinha aqui sobre a questão do racismo estrutural, né, Silva Almeida, inclusive. Falando que o próprio Salles, a própria Damares, maquiados e foram prontamente perdoados, né? Foi só uma Assim noticiazinha de e Janeiro, né? depois se perdeu. Mas com Decotelli passou 2 dias o editorial. Em relação, sonhou que tinha feito um mestrado em Harvard e colocou no seu currículo. Muito bem. Todo mundo pode sonhar, né? Isso não é impedimento de ninguém sonhar, né? E em relação à depois de 4 anos acontece isso, descobre-se 40 milhões de dólares. Vou repetir, 40 milhões de dólares em contas na Suíça, e isso não é notícia. Isso não faz parte de um editorial. Isso não faz parte de um debate do campo político, do campo econômico, do campo intelectual, para saber como se dá, como se juntou esses 40 milhões de dólares, como foi que eles conseguiram fazer uma poupança tão vultosa dessa, tendo várias já questões relacionadas à Lava Jato. E mais, o ex-ministro e ex-juiz, na época, falava que não eram para milindrar o senhor Fernando Henrique Cardoso, nem o PSDB de São Paulo. São essas questões, caros amigos, do nosso Conversa Boa, que a gente tem que debater com mais profundidade e com mais objetividade. Nós, brasileiros, precisamos aprender com essa crise que nós precisamos não mais jogar as coisas para debaixo do tapete. Para escamotear, para dizer, não, vamos deixar isso, vamos colocar uma pedra em cima. Essa é a expressão que a gente sempre diz aqui, né? Vamos colocar uma pedra em cima e não vamos falar sobre isso mais, não. Vamos falar. É por isso que a gente repete os mesmos erros sempre. A nossa história é cíclica, principalmente nessa questão do combate à corrupção. A elite sempre se utiliza dessa narrativa para nos engabelar. Falando uma palavra bem objetiva, engabelar, nos enrolar, nos envolver numa narrativa dela para a manutenção e expansão de um poder que ela já detém, econômico, político, midiático, tudo que ela já tem. E a gente entra nessa esparrela. Então, aí a gente só vai conseguir sair se a gente encarar essas coisas de frente, sabe? Quem errou? E errou por quê? Como errou? Tem culpa? Não tem culpa? Não é, veja bem, não é um julgamento em praça pública, não é um matar, seja, não é um olho por dente, mas uma coisa civilizada. Se errou, vamos colocar isso de uma forma bastante objetiva para dizer quem errou, por que errou, como é que pode consertar. Não pode? Então, se tem culpa, pague-se. E tem a justiça para, se errou e se for imputável algum crime, julgar isso. Mas a gente está sempre dando volta nas grandes questões brasileiras. A gente está sempre dando volta, colocando panos quentes, colocando pedra em cima e não essas grandes questões. E de vez em quando a narrativa volta para a gente em forma de um conto. Não há corrupto no Brasil a classe política. Martins.
Martim, nós estamos chegando. Só há corrupto na classe política. Certo. Precisamos Nós estamos refletir chegando também na sobre reta isso. final aqui da nossa conversa boa. E tem uma questão Quer que eu falar, queria necessariamente Rogério? te ouvir também. É que o presidente da República, de fato, para a elite brasileira, é o Paulo Guedes, né? E o Paulo Guedes anunciou agora que já tem preparado a privatização de pelo menos mais 4 empresas nacionais. Se fala muito claramente sobre a questão dos Correios, Veja, né? E aí, Martins, o mundo inteiro, mesmo os países que têm governo de orientação liberal, mesmo essa, países que têm essa essa orientação, gente está. Essa compreendem que o gente. momento é de investimento público. E o Paulo Guedes continua nessa pegada de privatização e de ultraliberalismo. Então, eu queria te ouvir sobre isso. O mundo todo está errado. Só o Paulo Guedes tá certo. O mundo todo está errado, só o Paulo Guedes está certo. Todos aqueles economistas, formuladores das suas teses de que em tempos de grande crise e depressão o Estado tem que ter uma atuação muito firme e forte para reerguer a economia, estão errados. Só quem está certo é o senhor Paulo Guedes. E o que me admira é que muita gente acha que ele está certo no Brasil. Principalmente a classe pobre, a classe média. Acha que ele é um grande ministro e acha que ele está fazendo um excelente trabalho no enfrentamento dos nossos problemas econômicos que nós estamos passando agora. Principalmente vendendo patrimônio público. Vendendo o nosso patrimônio público para pagar juros Essa e juros semana sem nenhum investimento. Ele disse que tem salvado o Brasil diariamente. Ele, Paulo Guedes, todo dia salva o Brasil 1 ou 2 vezes. O Sérgio Miranda coloca aqui. Sérgio G. Miranda. Martins, tu já ouviu a música do Falcão Maia? Você tá certo, quem tá errado é o Papa. Meu amigo Sérgio Miranda, um abração. É lá do Piauí também. Ele e Barreto são do Piauí. Sérgio é um grande amigo que eu gosto muito. Pessoa muito inteligente. Serve pro Paulo Guedes. O Papa tá errado, quem tá certo é ele. Só pode ser isso, minha gente. Não há uma explicação lógica. Se você vai procurar uma explicação científica com evidência lógica dentro da ciência econômica, o que o Paulo Guedes faz no Brasil agora, não há explicação. É puro chute. É puro chute. Especulação sem nenhuma evidência. Certo? E fica essas pessoas batendo palma, principalmente os rentistas. Porque só quem está E a tristeza também, Martins, ainda levando alguma vantagem no Brasil hoje são os rentistas. A tristeza também é que mesmo assim, todo o plano que o Paulo Guedes anunciou, levando a cabo todo o plano que o Paulo Guedes anunciou no começo do governo, nós teríamos 200 mil funcionários públicos atingidos pelas privatizações no governo Bolsonaro. Fala, Martins, está me ouvindo? Ficou picotado a questão, o final. Segundo as centrais sindicais, levando a cabo o plano do Paulo Guedes, 200 mil funcionários públicos seriam atingidos pelas privatizações do governo Bolsonaro. Gente, olha, aqui na Europa de onde eu falo, né, tá todo mundo preocupado com uma questão da crise econômica. E quem está preocupado e quem está se mexendo são os governos.
E os governos estão se mexendo juntamente com as empresas, e as empresas querem que o governo atue para realmente amenizar esse impacto econômico e social que o mundo inteiro vai ter. As principais economias europeias vão sofrer, em média, 6,9% de retração esse ano.